O mundo não pode fazer nada a ti que você não tenha feito a ti mesmo. Tudo que o mundo ou as pessoas podem fazer a você é simplesmente um reflexo daquilo que você já tem feito a si mesmo. Então, quando você olha para o teu exterior, à tua volta, a forma como você interpreta as situações, a forma como você lidar com teus amigos, famílias, a forma como você lidar com o teu próximo, a tua forma de ser, de agir com qualquer um à tua volta, é simplesmente um reflexo de como você tem sido contigo mesma. Então, quando você olha para a tua realidade é de facto um reflexo daquilo que você é. E, e por mais que as pessoas tenham essa tendência de dizer que as pessoas têm dupla personalidade, têm duas caras e tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais, eu não discordo totalmente com isso, mas também não concordo totalmente com isso. Não acho que seja de facto que as pessoas tenham dupla personalidade ou duas caras. A questão é que as pessoas têm uma capacidade de autorreadaptação. Isso significa que uma pessoa é diferente dela mesma se for exposto a uma situação diferente, a uma situação em que ela não está acostumada a ser exposta. Isso é devido ao processo adaptativo do ser humano. O ser humano é um ser adaptável. E, não, isso não funciona só em questão de sobrevivência. Estamos a falar de todo tipo de ambiente. Por exemplo, a pessoa que você é faz com que a tua amiga ou amigo seja quem ele realmente é. Se você decidir ser uma pessoa diferente com ele ou com ela, ele ou ela também vai ter uma reação diferente com a nova pessoa que você vai ser com ele. Então, é um processo de dar e receber, receber e dar. Se você quer, por exemplo, saber quem você tem sido, é só olhar para as pessoas que estão à tua volta. Olha como os teus amigos, famílias te tratam. Olha como as pessoas à tua volta, o teu meio social, o teu ambiente, as pessoas do teu ambiente te olham, olham como eles te tratam. Porque a forma como eles vão ser com você é exatamente a forma como você tem sido com elas. E a forma como você se vê. Porque a forma como nós nos vemos e como nós nos tratamos vai refletir muito em como os outros vão nos tratar. Por exemplo, se eu me trato mal, se eu não me trato dignamente como eu realmente mereço, se eu me trato como alguém que é um desgraçado miserável que não merece nada, eu automaticamente estarei a emitir esse tipo de comportamento para outras pessoas. Quando eu me relacionar com outras pessoas, eu vou me relacionar se vendo como uma pessoa que não mereça de fato alguma coisa. E as pessoas vão perceber que eu não me valorizo. E o que, é que vai acontecer? Elas não vão me valorizar. Isso acontece para que nós possamos reafirmar na nossa mente aquilo que nós somos, porque é isso que acontece no universo. Então, aquilo que nós pensamos se reflete nas nossas emoções, e as nossas emoções vai determinar as ações que nós vamos fazer. Só que tem um detalhe: a emoção que nós temos, ela vibra em uma frequência, e a frequência carrega uma informação. A informação da emoção está na frequência e a informação da frequência é aquilo que nós temos na nossa mente. Então, se os nossos pensamentos gerem as nossas emoções, essas emoções carregadas de frequência, que é a informação que nós temos, que é o motivo pela qual a emoção que nós sentimos vai tratar de comunicar ao universo aquilo que nós somos. E o universo vai trazer mais situações que estejam na mesma vibração para que esse ciclo se repita. Então, o mundo é exatamente o espelho de que nós somos. E as pessoas não entendem isso, por isso andam muito ansiosos, muito depressivos, muito doentes, inclusive, porque a doença não é nada mais nada menos que mental, ok? A doença é como se fosse uma sinalização de um distúrbio mental. Não sei, é distúrbio mesmo, distúrbio mental. Ou seja, significa que tem aí alguma coisa de errado na tua mente. Então, o mundo é exatamente nosso espelho por causa disso. Por quê?
Porque às vezes nós temos a percepção de que o mundo é alguma coisa ou alguma pessoa, só que nós somos o mundo, nós somos o universo. E nós somos seres energéticos, nós somos seres espirituais. E outra coisa, não existe diferença entre tu e eu, nem diferença entre você e o teu irmão, entre você e sei lá mais quem. Todos nós somos deuses, somos criaturas de Deus e fomos feitos por Ele, imagem e semelhança dele. Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade porque a nossa mente ela foi formada na divisão. Então, o processo de governo da mente é a divisão. E nós somos governados por essa mente, que nós chamamos de ego. O ego é simplesmente um conjunto de informações coletadas no mundo que formou a pessoa que nós dizemos ser, porque nós não somos essa pessoa de fato. Então, as pessoas olham para os outros e vejam essa carcaça que nós chamamos de corpo. Isso é simplesmente uma carcaça. É como se fosse simplesmente um depósito. É o elemento pelo qual nos permite a comunicação, a manifestação da nossa essência para o exterior. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para o corpo de alguém, a sua aparência física, nós olhamos ela e identificamos que ela é uma pessoa diferente de mim. Por quê? Porque se calhar ele é mais alto, eu sou mais baixo, ele é um pouco mais assim, mais estreitinha, eu sou mais forte e tal. Tem um conjunto de características físicas. E as pessoas olham para isso e têm uma percepção de que isso é que nós somos. As pessoas olham o meu corpo lindo, olha a minha vida maravilhosa, olha tudo simplesmente baseando no exterior. Mas nós não somos isso que o nosso exterior nos mostra ser. Essa nossa capacidade de se identificar com as coisas externas, com o nosso corpo, é simplesmente uma prova de que nós estamos sendo governados pelos nossos egos, pela nossa mente, que é a nossa mente que nos governa. Só que nós não somos nossa mente, ok? Nós não somos isso que nós pensamos que somos. Nós não somos o conhecimento científico, filosófico, político, cultural, educacional, amoroso que nós possuímos. Tudo isso são informações que nós fomos colhendo ao longo do tempo. E essas informações, quanto mais nós vamos crescendo, elas têm a capacidade de se fortalecer. Há uma rede neural, mas não é o que nós somos de verdade. Nós somos uma essência que não existe nessa terra. Uma essência que é e ela vem do céu, porque somos a criação de Deus. E a criação de Deus ele é amorosa em si. Agora, quando você olha para o teu próximo e você pensa que você é diferente dele só porque vocês têm um corpo físico diferente, você está errado, porque o corpo físico que nós temos é simplesmente um depósito, é como se fosse simplesmente uma carcaça. Vamos lá dar um exemplo. Se você tem, por exemplo, um bidão e uma garrafa, elas são diferentes em características, mas se você põe água no bidão e a água na garrafa, eles ainda são a mesma coisa. Por quê? Porque a essência do bidão e da garrafa não é o seu conteúdo físico, é o conteúdo interior, que é a água. A água que está dentro dela é a mesma, é o mesmo entre nós. Nós somos como se fosse recipiente de uma vida que vive em nós, uma vida que passa em nossas veias, em nossos olhos, que nos faz mover, gritar, falar e ser isso que nós estamos aqui. Uma vida que nos permite experimentar e criar a realidade que nós desejamos. Mas a realidade que nós criamos por intermédio da vida não é o que nós somos a vida que cria a realidade. É isso que somos. Então, quando você olha para o teu próximo e vê ele de diferente, na verdade você não está a ver ele de diferente, você está a ver a ti como diferente. Quando você chama o outro de maluco, de não sei lá o que, quando você olha para o outro de pobre, de tal, a forma como você está a ver a pessoa é simplesmente a forma como você é, porque o mundo, que são as pessoas, é o teu espelho. As pessoas são o teu espelho, porque não existe diferença entre você e ele em essência. A diferença que existe é simplesmente na questão física. E isso aqui não diz nada, porque aquilo que nós somos, nós todos estamos conectados, porque nós todos somos espirituais, estamos conectados por uma, por uma ligação de vida. A vida que está em mim, está em ti, está em todo mundo. A vida não é diferente, não existe essa coisa de minha vida, tua vida. A vida é única e cada um de nós pegamos uma parte dela para que possamos estar aqui e fazer realmente diferença no mundo. E a capacidade de nós vivermos no mundo é a capacidade, ou melhor, o código principal para que nós possamos viver nesse mundo e viver bem, segundo a nossa potencial, é olhar para o outro conforme nós gostaríamos de ser olhado. Quando você olha, por exemplo, para um mendigo e você vê pobreza nele, você não está vendo pobreza nele de fato, você está vendo pobreza em ti, porque a forma como você vê ele, assim você é. Porque
Os nossos olhos não têm a capacidade de ver além daquilo que a nossa mente permite. E a nossa mente permite nos ver aquilo que nós temos dentro de nós. Ou seja, aquilo que você chama de ser você, que não é você de fato, é um conjunto de conhecimentos, hábitos, costumes, crenças que você foi adaptando e coletando ao longo do tempo e criou essa personalidade que você chama de você. Mas você não é isso. Você é a vida que te permite respirar. Você é a vida que te permite criar, pensar e fazer todas essas coisas. Essa é a tua essência, é quem você realmente é. A diferença é só que a diferença entre você e o maluco é que talvez você é um recipiente de. Você é um recipiente de. É uma garrafa e ele pode ser um bidão, sabe? Mas dentro de vocês há água. E a água é a mesma. Entende? Então, o mundo é o nosso espelho por essa questão. E você pode experimentar na tua vida. Você, não importa quem você seja. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Ou você pode ser a pessoa mais saudável do mundo. Se você determinar a partir de hoje que você vai passar a ver todas as pessoas como doentes, eu te garanto que é uma questão de dias ou horas para você ser uma pessoa doente também. Você pode testar isso. Isso é comprovado neurocientificamente e espiritualmente. Comprova isso para você ver que o mundo de fato é o espelho de quem nós somos. Se você olha para o teu irmão e vê ele tipo maldosamente, você não está a falar dele. Você não está, na verdade, se referir a ele. Você está a se referir a você. A forma como você vê o outro, a forma como você fala do outro, diz mais de você mesmo do que da própria pessoa. Isso é um processo que nós chamamos de confissão. É como se você tivesse a se identificar na outra pessoa. Porque a tua mente só te permite ver aquilo que você realmente é. Não, você não pode ver além. Por isso é que se você é uma pessoa pobre, por exemplo, você não tem como olhar em alguém e ver riqueza nessa pessoa. Não importa quem seja, porque você é pobre. E você vê que as pessoas pobres têm um mau costume de quê? De reclamar, de fazer não sei o quê. Tudo isso é costume de pobre. Normalmente os ricos, você não vai ver fazendo isso. Não estou querendo criticar ninguém aqui, pessoal. Isso é apenas um exemplo para que possamos ver que a forma como a nossa mentalidade vai determinar a forma como nós vamos ver e reagir no mundo. Se você tiver uma mentalidade de pessoa rica, tudo que você vê, você vai reagir como pessoa rica. Porque aquilo que a tua mentalidade é o que você possui por dentro. E segundo as leis herméuticas, conforme é dentro, é conforme é fora. Ou o que está dentro é como que está fora. Por quê? Dentro, pensamentos. Fora são as nossas ações por intermédio das nossas emoções. Então, nós vamos ver algo de acordo com aquilo que nós temos como condicionamento na nossa mente. Então, quando você se pega a criticar alguém, ou a ver alguém, sei lá, julgando alguém, preste atenção nisso, porque você não está falando da pessoa, você está falando de ti mesma. Você está dizendo, não, essa pessoa que não presta, não sei o que, não sei o que. Não, não é ela que não presta, é você que não presta. E o fato de você ser essa pessoa que não presta, você olha para todo mundo como alguém que não presta. Porque os teus olhos só te fazem identificar aquilo que você realmente é. Aquilo que você não é. Aquilo que você não possui em nenhuma parte de ti. Você não vê. Você não vê porque a tua mente, o teu raiz não te permite ver aquilo. O teu raiz só te permite ver aquilo que você tem por dentro. Então, olhe para isso como uma forma de poder equalizar ou redirecionar a tua vida. Preste atenção nisso, porque o mundo é exatamente o teu espelho, e isso é uma verdade inquestionável.